Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast criado com assuntos variados para trazer muito entretenimento e muita informação para você. E se você conhece alguma história bacana que dá para a gente contar aqui, eu quero contar a sua história aqui no Chronicast. Então anota aí, ó, 019-978050533, esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem, então não adianta ligar que a gente não vai conseguir te atender. Tá bom? 019-978050533. Conta um pouco da história, se ela é sua, se é de uma outra pessoa. Se for sua, já vou ter o seu contato aqui. Se for de outra pessoa, deixa o nome, deixa o contato, um pouco da história. Nós vamos lá ligar para a pessoa e, se der tudo certo, vai estar conosco aqui no Chronicast. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Agora também estamos no Facebook e também no Instagram, no @Barbosa Chronicast. Então segue a gente também nas redes sociais, isso além também do Kawaii e do TikTok. Então sempre tem matéria nova lá para vocês, tá certo? Então entre em contato conosco se você tiver história e não deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso convidado de hoje tem 50 anos, é gaúcho da cidade de Novo Hamburgo, casado com a Roselaine, pai da Helena, de 24 anos, e do Lourenço, de 17. Então, se você é candidato a namorar a moça, pode ficar preparado que vai ter dois rapazes lá pronto para conversar sério com você. É professor na disciplina de gestão da criatividade e pesquisador nas áreas de tomada de decisão. Olha isso aí, eu nem sabia que para tomar decisão também tinha pesquisa. Criatividade e otimismo, mestre em administração e negócios pela Universidade Fivale do Rio Grande do Sul, pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, também do Rio Grande do Sul, MBA Coaching na Uniaselv de Santa Catarina, pós-graduado em licenciatura em ensino superior também pela Uniaselv Santa Catarina, MBA em negócios pela Fundação Dom Cabral e é graduado em administração e direito. Hoje eu converso aqui com o professor, meu amigo Laírton Toeb. Seja bem-vindo ao Chronicast. Muito obrigado, Barbosa. Agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando contigo, trocar algumas ideias sobre assuntos tão interessantes e estou bem otimista para falarmos hoje. Parafraseando, né? Sim. E também deixo um aviso. Infelizmente, a Helena está com data marcada do casamento, então... Então desiste agora, em vez de dois, tem três. São três caras para ir lá conversar com Só você. com muito otimismo. Só com muito otimismo. Ela é médica, né? Ela é biomédica. Biomédica, tá finalizando aí o processo. Bacana. Mas, doutor, vamos lá. Eu nem sei... Otimismo. Para mim, otimismo é aquele cara que achava tudo legal, tudo bom. Até tem uma história que diz que a moça era uma senhora, ela era muito otimista, ela via o lado bom de tudo, né? Aí faziam pergunta, para tudo ela viu o lado bom. Aí uma pessoa pegou e falou assim para ela, tá, você acha que tudo é bom? Ela, acho. Aí perguntaram para ela, e o diabo? Ela falou, o diabo? É, no que ele faz, ele é muito bom. Ela tem razão. Então, para mim, isso era otimismo. Agora, eu nem sabia que tinha estudo. Tem estudo para isso? Tem, vários. Na verdade, hoje, as pesquisas, elas são desde 1970, enfim. Né? Processos da filosofia otimista acontecem na França, no século XVII. Né? E hoje se estuda muito por quê? Como é que se chega à questão de processo de estudo, né? Quem é acadêmico, ele está sempre procurando alguma coisa, o que a gente chama de lacuna, né? E dentro dessa construção da lacuna, a gente quer entender por que certa situação ocorre daquela forma e a outra não acontece daquela mesma forma. Então, a gente, como pesquisador, a gente vai buscar, né, maneiras de entender os processos de sucesso e também aqueles que são de insucesso. E dentro desse contexto, a área médica tem muito, né, de pesquisas, principalmente com pessoas cardíacas, com pessoas que têm câncer. Por quê? Porque a gente chama, dentro da construção religiosa, dos milagres. E os médicos querem entender como eles ocorrem. Para quê? Para tentar replicar uma maneira saudável de tornar as pessoas, dentro de um processo de cura, ou até mesmo de empresas e indústrias, né, que elas se tornem mais eficazes e eficientes. Entendi. O senhor trouxe aqui 2 livros.
que eu quero apresentar para quem quiser adquiri-los, né? Esse é o primeiro da Tali Sharot, é isso? Isso mesmo. Opa, acertei, o negócio tá ficando bom aqui. Barbosa Júnior também é cultura e cultura otimista, hein? O viés otimista, porque somos programados para ver o mundo pelo lado positivo, embora o ser humano seja extremamente negativo, né? Perfeito. E Aprenda a Ser Otimista, de Martin Seligman, é isso mesmo? Seligman. Seligman. Aí eu tinha que errar alguma coisa, né? Ei, Barbosa. Então, se você quer uma boa leitura, ó, oxe, eu acerto isso aqui qualquer hora. Sabe, esses livros eles são interessantes porque dentro da construção do conhecimento, a gente tem duas maneiras de poder, digamos assim, escrever. Uma delas são artigos científicos, onde eles têm um método e são baseados em dados, né, de pesquisa, que eles são feitos com pessoas. Os livros desses pesquisadores, eles são interessantes porque ele tem uma linguagem mais comum, onde é abrangente. Todas as pessoas vão ler, desde o acadêmico até o leigo, e vão ter a compreensão sobre o assunto. A professora Sharot, ela tem, na verdade, uma pesquisa muito interessante, ela vai a fundo para tentar entender por que, onde está dentro do cérebro o otimismo. Porque quando a gente fala disso, a gente acaba entendendo que ele é uma coisa subjetiva, é intangível, eu não consigo entender se ele existe. E ela vai, dentro da sua pesquisa, buscar essa construção de entender onde no cérebro, né, se tem a construção do otimismo. E dentro dessa pesquisa, ela se põe com uma frase: Viagem Mental no Tempo, de Endel Tuvin, né, que é um outro pesquisador, um psicólogo canadense muito famoso. E quando ele fala sobre isso, ele informa que o homem é capacitado para revisitar o passado e imaginar o futuro. Entendi. Então, dentro desse contexto, ela vai pegar um caso muito interessante de 1985, né, onde o nome não foi pronunciado, só com duas siglas, K e C. Né? Ele era um paciente que ele não lembrava, ele tinha amnésia, ele não lembrava do passado, mas tinha muita dificuldade em saber o que poderia fazer no dia seguinte, ou dali uma semana, ou vários meses. Ele teve uma lesão dos lóbulos frontais e inclusive no hipocampo, que é uma construção da anatomia, não dá para mostrar aqui, mas ele acabou tendo essa lesão e ele não conseguia, em função desta lesão, ele teve amnésia e não conseguia projetar, né, o futuro. Ele sempre dizia que quando era pedido para ele, dava um branco. Ele tinha uma tela branca e ele não conseguia fazer essa construção. Outros professores e pesquisadores, como Eleanor Maguire, que pesquisava os taxistas em Londres, também examinou aqueles que haviam sofrido esse tipo de lesão e percebeu que eles não conseguiam fazer uma construção de uma imagem no futuro deles mesmos. Então, dentro dessa condição, entende-se que a parte do hipocampo das pessoas ela é voltada para o otimismo, ou seja, uma viagem no tempo. E isso se dá em função da evolução humana, né? Muitos acreditam, outros não, mas vamos trabalhar com o cérebro dentro dessa perspectiva de evolução. Como ele constrói, e é o único, e aqui a gente brinca sempre, né? É o único órgão do corpo humano que sabe que existe, ele sabe que ele morre. Ele tem a percepção do tempo e da morte. Ele tem essa noção. Tem. Para que tu não vá ficar deprimido com quando vai ser, olha só, eu vou morrer de quê? Né? Então tu vai criar uma ansiedade muito grande. O otimismo é inserido dentro do processo cerebral, neural, para que as pessoas possam projetar o futuro sem perceber que há fim no tempo de vida. Então é uma condição muito interessante, né, do papel do criador, ou vamos dizer da evolução, que estabelece dentro do sistema neural a construção de consciência de si, ou seja, eu vou morrer, mas que eu não preciso morrer agora, eu posso morrer quando eu quero. Ou seja, eu sempre posso pensar no futuro e fazer várias coisas e aprender várias coisas. Então, assim, se a gente conversasse com qualquer um e perguntasse sobre a morte, ele diria, não é hoje. Tá, então quer dizer, o cérebro ele sabe que ele existe e sabe quando ele vai morrer e de que ele vai morrer, a não ser que seja um acidente. Ele sabe que ele morre,
Mas não sabe quando. Ele não sabe ainda quando, mas Ainda ele bem. sabe que ele morre. Ainda bem. É, Senão, pessoal, bom, já que eu vou morrer, deixa eu ver, daqui falta uma semana, 15 minutos. né? O que eu vou aprontar, né? Isso, nós mudaríamos toda a nossa perspectiva. Mas ele tem consciência da morte. De que existe. Tá certo. Às vezes eu conversando com os meus parentes, com a minha esposa, ela fala assim, cara, é surpreendente. Porque tem coisas que eu lembro do passado, Uhum, coisas que eu vivi, claro, na casa dos meus avós, na casa de amigos, situações com amigos, e que às vezes a gente conversando, fala, mas você lembra, né? Aquilo era assim, assim, assado, e um dia eu estava conversando com uma tia minha, essa tia é engraçada, ela nunca teve na casa da minha avó, em meados da década de 70, uhum, né? Eu era uma criança, eu tenho 52 anos, então na década de 70, tal, por ali, e meu avô era feitor na FEPASA e trabalhava em Delta, um distrito de Uberaba, em uhum. Minas Gerais. E a gente conversando, tal, e a pergunta, mas como era? Aí eu falava, olha, era assim, a casa, ela era uma casa, ficava de frente para o terreno, do lado tinha uma calçada, um arame que separava, que era liso, não era farpado, um portãozinho onde você passava e tinha a linha do trem do Uhum. lado. Foi na frente da casa, na entrada da sala, você tinha algumas flores e o chão era coberto de pedra, né? Nessa calçadinha você passava do lado da porta da sala, você tinha a porta da cozinha, onde tinha uma lâmina, que era para o pessoal arrancar o barro. Você entrava na porta da sala, à direita, você andava até o final do corredor, virava à esquerda, tinha um quarto. Eu ia descrevendo toda a casa. Uhum. Você de frente tinha um calçamento que levava até onde tinha o poço, onde tinha não sei o quê. Minha tia olhando para minha cara assim, falou, eu nunca fui lá. Falei, mas parece que eu estou vendo a casa inteira. Parece que eu vivi lá com a riqueza de detalhes. Então, assim, tanto lá como aqui em Campinas, na casa da minha avó, que a gente morava aqui, então a gente tinha muito isso. Ela falava, rapaz, você lembra de coisas que eu não lembro de 2 anos atrás. Minha Sim, esposa fala, eu lembro, né? Então, acho que o cérebro tem um poder muito grande. fantástico. Tem uma época que eu treinei arte marcial Aham. e o meu instrutor, ele falava assim, quer vencer seu inimigo? Você não tem que ter a melhor técnica de guerra. Você não tem que ter o melhor estilo de luta. Você não tem que ter o melhor armamento. Você só tem que fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Domina a mente dele. Se dominar a mente do seu inimigo, você domina o mundo. Tu vê, olha só, que história bacana, porque eu comecei a estudar, digamos assim, a construção neural da psique, né? Porque eu trabalho com área de vendas, Uhum. né? Então a sala de reuniões é sempre repleta de decisores. E eu ficava muito, digamos assim, interessado em saber como as pessoas decidiam e por que elas decidiam aquilo. E eu pensei assim, bom, deve ser estrutura comportamental vinda de uma retidão, né, empresarial, com várias construções ali programáticas, enfim. Não, eram por percepções, ou seja, as tais das emoções. Queriam fazer sentimentos. E aquela história de que o vendedor, se não tem a empatia do comprador, esquece, é real. É real, é uma delas. A empatia é fundamental nessa história. E eu comecei a procurar como a gente pode utilizar melhor, não para ludibriar as pessoas, mas como a gente pode utilizar melhor a construção do comportamento das pessoas para apresentar aquilo que tu gostaria ou informar aquilo que tu gostaria. E eu comecei a estudar. E dentro desse contexto que tu falou aqui da lembrança da casa dos teus pais, enfim, eu estava já aqui observando o que Antônio Damasio, um grande professor e neurocientista, estava escrevendo, e ele escreve muito, né, só a respeito do cérebro, e eu estava aqui lembrando contigo, né, por empatia, as figuras que tu guardou na tua mente. Porque o que tu está me dizendo, né, não são feições escritas, não está um documento Word dentro da tua mente. Estão as figuras. É assim que a gente armazena as memórias, né? E aí, nessas memórias que tu está visualizando, projetando para me falar, é que tu está descrevendo as tuas percepções do local. E junto delas, por que tua tia estava se sentindo no lugar, é que tu estava repassando as emoções sentidas deste processo. E é interessante que essa empatia faz com que ela esteja contigo lá.
E a gente às vezes diz assim, nossa, mas esse escritor nos coloca na cena do livro. Por quê? Porque ele consegue, dentro da construção da escrita dele, transportar o que ele vê para dentro de uma construção didática ou escrita ali de linguagem. Isso é interessantíssimo. Por isso que a construção do conhecimento de como as coisas funcionam no cérebro são importantes para nós. Porque assim a gente pode entender e deixar a vida um pouco mais leve. Porque a gente vai diminuindo as doenças psíquicas, né? Principalmente aquelas que hoje nos afligem, que é a ansiedade. Que são de várias fontes, né? E uma delas é o pessimismo. O pessimismo. É porque o ser humano ele é extremamente negativo, né? Então, tudo que é negativo atrai, chama atenção mais do que o positivo. Então, se a pessoa faz algo errado, todo mundo aponta. Se ele faz certo, não fez mais do que obrigação. Exato. E pensando nisso, o que é o otimismo na sua base neural? Então, ele está ligado dentro de uma construção para que o homem possa projetar no futuro uma percepção. Vamos lá. Uma empresa precisa fazer um planejamento estratégico. E ela precisa projetar para os próximos 5 anos uma melhora, um aumento de vendas, uma construção melhor do processo produtivo. O que se faz? As pessoas se reúnem, debatem os dados, né, e constroem a partir daquilo que não se vê, mas se tem no passado, isso que é legal, porque a partir do teu passado tu vai construir o teu futuro. Então, a partir do passado, elas entendem o seguinte, não, nós fizemos isso, não deu certo, nós fizemos aquilo, deu errado, isso aqui deu bem. Então, eles juntam essas informações dentro do cérebro e fazem uma projeção no futuro. Então, teu cérebro faz uma viagem mental mesmo, né? Por exemplo, eu gostaria de, daqui 5 anos, voltar a ter cabelo. Mas para ter o cabelo, eu preciso ir até Mojimirim, lá onde tem um especialista que faz o implante. O que me dá de vantagem ter ou não cabelo? Bom, esteticamente, eu tenho que saber que preço eu vou pagar para isso, né? Então eu faço um plano para ir até lá. O que vai tornar esse plano realizável ou não na forma mental? É a maneira como eu tenho de resiliência sobre aquilo ali. Ou seja, a maneira explicativa sobre como eu informo, ou melhor, como eu digo que resolvo os meus problemas. Existe uma forma que pode ser pessimista, aí eu sou fraco, e existe uma forma otimista. Neste momento eu estou cansado. Então, Entendi. É mais ou menos aí que as coisas funcionam. Ou seja, aquela história de que o homem aprende mais com os seus erros do que com os seus acertos, na realidade é você usar esses erros para projetar uma estratégia para fazer diferente no futuro. Exato. Tu vê, olha só, o que acontece? A gente aprende que o pessimista, ele está num estado depressivo, tá? Não que ele seja depressivo, mas ele está num estado depressivo. Ele é mais analítico. Ele consegue racionalizar melhor. Ele sabe, por exemplo, aquele cara que tem medo que falte combustível toda hora, ele vive com o tanque cheio. Se ele for viajar 600 km, ele sabe que ele tem que abastecer 2 vezes. O cara que é otimista, ele diz que o carro dele faz 20 km por litro. Entendeu? E ele não abastece. Não, esse aí, meu carro conheço. Isso é um delírio. Porque o que acontece dentro dessa construção do otimismo? Eu sei que eu vou chegar até aquele lugar que eu quero ir, com o meu veículo, fazendo uma média de quilometragem. Quando eu entro numa percepção de que eu consigo lá e vou fazer um desafio a mim mesmo, eu estou pagando o custo de um fracasso. E aí o pessimista não paga. Se o otimista estiver nesse nível, ele está delirando. Então tem que ter o cuidado. Ver que o otimismo ele também te ensina a ver que tamanho é o custo do fracasso, do risco que tu falou. Então tu vai conseguir analisar, opa, isso aqui custa muito caro. Então vai haver um fracasso. Eu não vou conseguir bancar isso aqui. Isso que é interessante. E o que faz uma pessoa ser otimista? A construção dela em responder às perguntas sobre os problemas que ela vive, né? Então, assim, dá para treinar, dá para construir, digamos assim, hoje eu estou numa posição, perdi meu trabalho, as coisas não têm dado certo, mas aí tem 3 coisas que são interessantes a perceber. Que a cultura hoje, nossa, é ensinada aí dentro
das escolas, ou melhor, dentro da sociedade. Não vamos colocar as escolas, parece que as escolas estão sempre recebendo um problema, né? Mas as famílias, elas tendem a ensinar aquilo que está no passado. E as crianças, de pequeno até adolescente, vão confirmar essas culturas e se tornar uma crença. Ou seja, se a pessoa foi sempre dita que ela é fraca, ela nunca vai ser forte. Então, para tudo que ela for fazer, é comigo, é abrangente, né? É personalíssimo, ou seja, nunca vai mudar, né? E aí ela não tem a condição de mudar. E aí o que acontece? O que a difere do otimista? Nunca é com ele. Nunca é ele. Então, se porventura o professor ele tirou nota baixa, é porque o professor fez uma prova mais difícil. Ah, é ruim porque ele não estudou? Não, ele estudou. Ele realmente estudou. Porém, as dificuldades como ele vai explicar, que elas se apresentam na vida dele, é diferente neste formato. Nunca é com ele, né? Não é personalismo interno, não é abrangente, ou seja, olha, eu tirei uma nota baixa, mas no semestre que vem eu tiro uma nota alta. Por quê? Porque eu vou estudar mais. Já o pessimista vai dizer, não tem jeito, eu não sei matemática. E aí ele não vai tirar Eu nota. não consigo aprender. É interessante, eu fui instrutor de autoescola num período da minha vida. E olha que interessante. Eu tive um aluno, não vou falar o nome dele aqui. Vamos usar só as letras iniciais. Eu não vou falar o nome dele, mesmo porque faz tanto tempo que ele também nem vai lembrar. Né? E ele tinha passado por 4 instrutores. E eu era o 5º. Então, no mínimo, que ele reprovou no exame prático foram 4 vezes. E eu lembro que teve uma vez, liberei ele para o exame, né? E ele reprovou. E quando ele saiu, ele falou algo que me chamou a atenção, que me fez eu pensar enquanto educador de trânsito naquela época. Ele olhou assim e falei, Jorge, para. Ele parou. Reprovei? Falei, reprovou. Ele saiu do carro, ele bateu na lata, era um rapaz de 18 anos. Ele bateu na lata no corpo assim, falou, eu não consigo aprender isso. E cara, estudava demais. Ele era um cara que lia muito e não conseguia fazer uma baliza. Aí aquilo mexeu comigo enquanto ele falou, não, peraí, eu vou fazer ele passar. Eu vou ajudar ele a passar. Quando ele voltou para fazer aula de novo, tinha que fazer um número X de aulas, eu falei para ele, encosta. Ele encostou. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está tirando carta? Ah, porque o meu pai e a minha mãe querem que eu tire. Eu falei, Jorge, é isso? É. Para. Você não precisa. Cara, você tem um Chrysler que o motorista vem te trazer, cara. Queria eu ter um motorista para me levar onde eu queria. Sim, não me estresso com o trânsito. E eu falei assim, mas se for isso, para. Faz o seguinte, vai para tua casa e pensa. Eu falei, se o meu gerente me ouvir falar isso, eu sou demitido. Sim. Mas vai e pensa. Se você falar voltar, se você for por causa do teu pai e tua mãe, desiste, cara. Você não precisa disso. Agora, se for por você, você volta na próxima aula. Peguei, fui. Virou e fui embora. Fomos embora e tal. No outro dia na aula, olha o Jorge lá. Beleza, entramos, trabalhamos e tal. Fizemos uma aula, 50 minutos, encosta. Ele encostou. E na aula ele fazia tudo certo. Eu falei para ele, vou te fazer uma pergunta. Ele pode perguntar. Falei, por que você está tirando carta? Ele baixou a cabeça, olhou para mim. Eu quero aprender a dirigir. Falei, então a gente vai mudar o foco. Falou o quê? Você vai marcar mais 4 aulas. E eu vou fazer uma avaliação. Se você estiver bem, você vai para exame. Senão você vai marcar. Não vai me questionar. Você só vai marcar. Beleza? Beleza. Fez as 4 aulas? Marca mais 4. Fez as 4? Marca mais 4. No final ele chegou, parou assim. Quantas aulas eu tenho que marcar mais? Falei, nenhuma. Assinei. Vai lá que você vai passar. E ele passou. Maravilha. No dia eu ainda falei pro examinador, falei assim, ó, fala você.
que ele passou. Ah, que legal isso. E ele parou, tal, eu fiquei quieto, olhando pra casa. E aí? Falei, pega o papel lá. E fiquei encostado. Ele tinha feito, naquele dia ele fez percurso primeiro. Sim. A hora que ele passou, ele, passei? Ele falou, passou. Ele deu um grito. A gente fazia aula no Taquaral. Cara, ele deu um grito, passei, passei, eu passei. E quando eu cheguei lá na autoescola, tava todo mundo esperando e rindo. Ah, Falei, e aí? Quantos pontos o Jorge perdeu? Falei, passou. não acredito. Ele passou. Aí eu fui pra galera, né? Aham. Ele passou? Passou. Como? Teve instrutor. Sabe que é interessante, tem dois autores muito legais, assim, e um deles é Morin, Edgar Morin, e ele vai dizer o seguinte, dentro de algumas construções, trazendo o professor Scherer dentro do contexto do humanismo. As pessoas, elas são formadas por aquilo que elas percebem de si e por aquilo que os outros dizem delas. E é muito legal isso, porque o que vai construir no indivíduo? Aquilo que eu digo dele e aquilo que ele percebe de si. Nota que ele dizia que ele não tinha condições. Ou seja, ele explicava o fracasso dele como sendo dele e permanente. Nunca vou aprender. Quando alguém de fora diz que percebe ele de outra forma, e até faz uma pergunta, como tu fez. Olha, tá fazendo por que isso aqui? Ah, por fulano, beltrano, ou seja, ele estava sendo avaliado pelos outros. Quando ele se coloca na autoavaliação, ele diz assim, para um pouquinho, vou mudar a minha maneira explicativa desse negócio. Então eu vou falar com o Barbosa, vou perguntar para ele, tá, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Sem nenhuma pretensão de colocar um peso sobre as costas dele, de que ele deveria passar logo após 4 aulas, ele se tornou uma pessoa otimista sobre o que ele vinha fazendo. E isso deu uma confiança para fazer uma prova quando tu deu lá, vai. Ele não ficou nervoso. Ele não teve ansiedade. Porque ele construiu o que ele queria, o propósito, né, de chegar onde ele queria chegar. Isso é muito interessante porque, assim, ó, dentro das escolas, agora eu estou, na verdade, preterindo um doutorado exatamente para trabalhar na área da educação, que é o doutorado de educação da Unicamp. Onde a gente aprende algumas coisas que as pessoas podem ser autorreguladas na educação, ou seja, aprender por si mesmas. E uma das coisas que é legal, eu vi minha esposa durante 32 anos lecionando, ela se aposentou, ela é professora de ensino fundamental. E eu sempre converso com ela e eu pergunto, vem cá, por que tu ama a educação? E ela diz assim, porque transforma as pessoas. E eu pergunto de novo, por que tu ama a educação? E ela, aí porque ela me conhece na regra do otimismo, ela diz, porque eu sou otimista pelo futuro das pessoas. Nota que o que tu fizeste é exatamente isso. Tu tinha um otimismo pelo futuro dele. Porém, ele precisava responder alguma coisa antes. Como ele ia explicar o fracasso dele? Baseado nisso, agora vem minha próxima pergunta. O que fazer para melhorar o otimismo? Então, o que a gente precisa trabalhar na vida da gente, tá? É mudar a maneira como eu vou explicar o meu fracasso. Ah, mas Laírton, me diz uma coisa, isso aqui tenho 60, 70 anos, é possível mudar isso? É possível mudar isso. Então, agora a gente está no momento que se resume a vida, eu estou vendo os copos aqui, que as pessoas estão usando a frase, né? Ah, como você vê o copo cheio ou o copo pela metade, né? Eu diria o seguinte, é a maneira como eu quero enxergar o mundo, né? De uma forma que pode ser realista, racional, porém com um viés de futuro melhor para mim mesmo. Isso vai fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores, mais sorridentes, né? E que não vão se estressar no trânsito. E nem mesmo nas filas de banco, quando a gente precisa de um gerente, ele nunca aparece. E esses dois exemplos que você deu é terrível, porque trânsito e fila de banco ninguém merece. Não. Nunca que você chega lá, você é o próximo, você tá lá, é sempre aquele muita gente, não tem como não se estressar. E o horário correndo, você com um monte de coisa para fazer. Exato. Então, assim, como a gente se torna uma pessoa otimista, né? A partir da visão que a gente tem do mundo. Qual é a visão perfeita do mundo? Não é a visão perfeita. É aquilo que eu gostaria para mim. Né? O que eu gostaria para mim é, de, por exemplo, aos 55 anos de idade, ter um sítio. Ora,
O que eu preciso fazer para ter o sítio? É manter uma resiliência no trabalho e na conquista por ou um salário maior, ou um trabalho melhor, enfim. A pergunta seguinte é: como eu vejo a minha educação em relação a mim mesmo? E assim eu vou sucessivamente mudando o questionamento sobre aquilo que eu quero ser e deixando os fracassos como fracassos, mas não como algo permanente na sua vida. Porque, como tu comentou, a gente aprende com erros, mas a gente não precisa manter os erros para continuar aprendendo. A gente pode aprender com acertos e, a partir dos acertos, ter um viés, ou melhor, uma visão otimista do mundo. Porque o mundo, ele nasceu para que a gente pudesse tê-lo às mãos, como dizia Descartes. E Max Scheler, que é um outro filósofo, ele diz o seguinte no livro dele, O Homem e Seu Lugar no Universo. A gente até pode ser um pouco egocêntrico quando falar agora, mas nota, nós temos um lugar no universo. Então nós precisamos tomar ele. O nosso universo pode ser na galáxia B12, sei lá o nome dela como queiram, porém nós temos um universo dentro de nós mesmos. Nosso organismo é um universo que nós comandamos. Nossas células é um universo que nós comandamos. Nossa mente é um universo que nós comandamos. Então eu preciso tomar conta disso aqui. Eu preciso me cuidar, ter uma saúde física boa, eu não preciso ser o performance, né, melhor da academia, não, eu preciso ter uma saúde boa, eu preciso ter uma mente saudável, ou seja, perspectivas de coisas a fazer, né, e eu preciso construir isso com os outros, ou seja, o meu universo familiar. É importantíssimo isso, a gente ter essa visão, né, de uma viagem mental no futuro daquilo que nós queremos para todos e para nós mesmos. A fé, ela colabora com esse lado otimista? Eu te diria que eu consigo explicar a fé através do hipocampo e da pesquisa da neurociência. Porém, isso é importante a gente salientar. A fé é uma perspectiva de coisas que não vemos, mas que acreditamos. Dentro do contexto, tem um professor da PUC que ele constrói a centelha de Deus na neurociência. E o cérebro tem uma particularidade dentro de um localzinho que eu esqueci o nome agora, que eu posso trazer numa outra vez, e a gente pode falar só especificamente disso, que é que faz com que tu acredite num ser supremo. Ele é ativado quando é falado de fé e Deus e religião. Então essa estrutura cerebral, ela faz isso, ela faz essa conexão com o universo, com, alguns falam grande arquiteto, com Deus, com Elohim, com Jeová, enfim, dependendo da religião, né? É esse campo que esse pontinho do cérebro que quando se fala sobre isso, ele é ativado. E é muito interessante que o otimismo é uma viagem no tempo e a fé também. Porque acreditar na vida eterna, sem vê-la, para os racionalistas, é acreditar em coisas que não se veem, mas que no fundo do íntimo das pessoas é verdadeiro. E o otimismo, acreditar que eu vou estar aqui no próximo ano com o doutorado encaminhado, é acreditar em coisas que ainda não se realizaram. Que ainda não se viu. E não se viu ainda. Entendi. Bastante coisa. O que o otimismo nos ensina? Ele já emenda com quais são as vantagens do otimismo. Beleza. Ele ensina a uma mudança de perspectiva, tá? De como eu vou avaliar a mim mesmo, os meus resultados, né? E vai fazer com que a gente tenha uma transformação interna para melhorar o que a gente já construiu até então. O mundo, ele foi construído, se vem do Éden ou se vem da evolução, não nos interessa, mas ele é lindo e maravilhoso. Ele faz com que as pessoas possam ter vantagens, e agora a gente tem aquela construção da mídia que parece que a gente só tem desvantagem. Se a gente olhar por esse lado só da desvantagem, fica muito chato viver aqui. Porque é duro, é desgastante e, além de tudo, é cheio de espinho. Agora, eu sempre digo, se eu já tenho um não, né, em todas as situações, e se os espinhos eles existem, o que eu preciso fazer para ver os espinhos como flores? Por mais que eles me machuquem, se eles servem como aprendizagem, eu quero a machucadura deles. Se o mundo não vai ser meu inteiramente, pelo menos aquilo que eu tenho, que é minha mente, meu corpo,
esse vai ser. Então eu acabo mudando a forma como eu domino a mim mesmo. E ele acaba te ajudando a ver com outros olhos, ou melhor, digamos assim, um óculos aprimorado as coisas boas que a gente tem e pode ter dentro desse contexto desta vida, que é curta, né? Tá certo. Pessimismo e otimismo, quais as narrativas que diferem um do outro? Então, eu até escrevi aqui porque eu achei legal de trazer isso aqui. Uma pessoa que é pessimista, né? Ele diz assim, fico muito mal. O otimista diz assim, estou exausto. Tem diferença de narrativa, né? Dietas não funcionam. O otimista vai dizer, dietas não dão certo quando a gente come fora. O pessimista vai dizer, você sempre reclama, né? O otimista vai declarar, você reclama quando não lava a louça. O pessimista diz assim, meu chefe é um idiota. O otimista vai dizer, meu chefe anda de mau humor. Nota que a maneira como eu vou narrar para mim mesmo as coisas que estão acontecendo, elas são muito distintas. E é interessante porque, assim, essa é uma forma abrangente, permanente, tá? O que é o estilo otimista de explicar acontecimentos bons? Por exemplo, quando é temporário. Hoje o meu dia é de sorte. Quando ele é extremamente permanente. Eu sempre tenho sorte. Né? Então, quando é uma abrangência universal, o pessimista vai dizer assim, todos os professores são injustos. O otimista, que é de forma específica, vai dizer assim, o professor Laírton é injusto. Nota que a narrativa vai mudando, né? Ele não engloba todos, né? Ele direciona. Não, ele direciona. O pessimista vai dizer assim, sou repugnante. O otimista, de forma específica, vai dizer, ele me acha repugnante. Nota que eu mudo a forma como eu explico os acontecimentos e como eu me percebo. Entendi. O otimismo, ele pode ser medido? Sim. Ele, na verdade, tem teste para isso. E o professor Seligman criou um. Então, tu pode saber o teu nível de otimismo ou não. Até, inclusive, esses dias atrás, eu me sentia por demais, né? Eu tava me achando. Aquela velha história. Sou né? o cara! Tô, sempre sou. Mas eu quis medir quanto eu era o cara. Entendi. E eu fui fazer o teste. Rapaz, tomei uma burdoada na orelha. E descobri que eu tava meio a meio. Eu tava lá nos 65% de otimismo. E eu fui procurar para saber, mas vem cá, espera um pouquinho. Eu sou um cara que estuda isso, compreende, estimula, treina pessoas. Né? O que aconteceu aí? E eu percebi o seguinte, porque a gente veio morar em janeiro de 2023 aqui em Campinas. E a gente deixou toda a nossa família lá. Né? E deixando toda a família, a gente é muito ligado em família, e gaúcho tem a mania da roda do chimarrão. Então, assim, a gente para o mundo para tomar o chimarrão. E comer churrasco. Isso, também. Tá. E o pior disso, né? Quando eu vim aqui, eu descobri que a carne era mais cara que lá, então eu tinha que diminuir o churrasco. Mas não o chimarrão. Não o chimarrão. Tá certo. Mas daí encontrei só um supermercado que vende a tal da erva, e a única erva que eu não gosto. Né? Mas vai no Mercadão tem. Olha fazer propaganda aqui, do Mercadão. Ó, povo do Mercadão, manda pelo menos vamos patrocinar aqui. Faz-me rir aqui pra nós. Enfim. E essa situação emocional atinge a gente de uma forma que tu acaba tendo um desgaste psíquico para poder trabalhar todas essas questões de mudança. Mesmo que eu tenha a certeza da minha vida que Campinas será agora mais a minha residência, e aqui é um lugar excelente para o trabalho que eu tenho e para as coisas que eu quero, tu nota que tu precisa, de uma certa forma, não usar o que o professor Seligman diz, que é ruminar. Eu acho que às vezes os jovens que podem olhar o podcast, as pessoas não vão lembrar o que é ruminar, a gente é do interior, sabe? Sim. É quando o boi ou a vaca ingere o alimento, vai para o tal do 1000 folhas e depois ela regurgita para mastigar. Primeiro ela vai ingerindo e tal, e a gente chama de ruminar, ou seja, fica aquele gosto amargo na boca e aquele sentimento de abandono, que não está, porque as pessoas não decidiram, né? Fui eu que decidi. E isso diminuiu um pouquinho. Aí eu comecei, agora eu preciso trabalhar essa questão. Então, é nesse sentido, a gente tem sim como medir, isso é importante. Para quê? Para a gente saber aonde é
Ou quais são as causas que não estão deixando a gente ver as coisas como elas são. Porque aquilo que o pessoal fala do meio copo, do copo cheio, do copo meio copo ou copo vazio, é fundamental para te poder melhorar a tua perspectiva sobre quem tu é e sobre as coisas que virão. E qual que é a diferença entre delírio e otimismo? Muito bem. Isso é bacana, né? Porque a gente vai dizer assim, a gente sempre conhece aquele cara que para ele tudo dá certo, mas olha para ele sempre dá tudo errado, né? Então, É o único que não vê. ele não enxerga isso de Ele não jeito enxerga. nenhum. Tudo na vida dele, não, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, você vai ver o negócio tá pão, dando errado. Sim, ele só dá errado. Aí tu olha assim, mas esse cara é muito chato, porque tudo ele vê coisa boa, mas ele não consegue realizar nada, parece que dá tudo errado. A questão é assim, ó, o que é um delírio? É quando eu não reconheço o custo do fracasso. Ou seja, né, a gente estava falando de ir até um determinado lugar e achar que o carro vai fazer 25, 30 quilômetros por 1 litro. E ele não o faz. Então eu não reconheço, né, o custo daquele fracasso. E eu vou. E eu te conto isso porque é o seguinte, né, eu viajo muito pelo interior de São Paulo. E aqui é muito engraçado. A gente vê um graal ou um frango frito e sempre tem posto nesse lugar. Frango assado, Frango assado, sempre tem, sempre tem. né? Mas quando tu vai para a região de Ribeirão Preto, aquela região ali, Sertãozinho, enfim, de vez em quando dá uma espairada, né? São José do Rio Preto também. O último lugar, se eu não me engano, é um... Ai, como que é o nome? Eu acho que tá em Matão. É um graal, que tá... Não, em Pirassununga. Tá, olha só. Acho que pra frente de Pirassununga tem um, depois da Terra Ribeirão Preto não tem mais. Então esse cara que vos fala, ele não mediu, e aí eu tenho assim, ó, a convicção de te dizer o que é um delírio, né? Porque eu já fiz isso. Eu tava com mais ou menos lá, um pouquinho menos que um meio tanque de combustível, num HB20, porque antes de vir morar para Campinas, eu ficava fazendo o trecho indo e vindo de avião para cá. E eu pensei, não, são ali 200 e tantos quilômetros, vamos de boa. Já era noite, ar-condicionado ligado, porque aquela região é sempre muito quente e tal. Sim. E rodando e delirando a respeito de chegar no lugar. Quando eu olho para o combustível, eu já passei Matão, já passei ali, tem uma outra cidadezinha muito próxima ali, e já passei, tá uma escuridão, é um breu geral. E eu olho para o negócio do combustível e eu digo o seguinte, eu precisava entrar dentro de Matão, mas eu não vou entrar, isso aqui vai dar. Rapaz, chegou no processo de chegada em São José do Rio Preto, eu já tinha desligado o ar, eu tinha aberto as janelas, eu já estava rezando e o combustível já tinha acendido a luz amarela. Ai. Eu olhava para os lados, aquele breu danado, eu dizia, e agora? Daí, quando eu fui dar uma tangenciada no celular, eu olhei, ele estava desligado e não estava carregando o cabo do carregador. E agora? Isso é um delírio. Eu não avaliei o custo do fracasso. Eu poderia ter sido otimista em dizer o seguinte, legal, eu sei que chega com 1/4 ou um pouquinho mais que 1/4 de combustível. Porém, em uma situação de risco que tenha um desvio, eu preciso ter o carro abastecido. Porque vai gerar um pouco mais de gasto. Exato. Vou ter um tempo a mais perdido, porém, o meu otimismo vai me levar até São José do Rio Preto com o tanque pela metade e não o tanque vazio. Então, o delírio é quando eu não avalio o risco do fracasso. O otimismo é saber o quanto custa um fracasso e que, se porventura vier, eu sei explicar ele de forma que ele não me atinja de forma abrangente, permanente, né, e específica. Entendi. Se falar de otimismo e pessimismo, é interessante. Eu lembro que tinha um desenho, era um leão e uma hiena. O Hard e o Wally. Isso. E ficava a hiena, vamos lá, vamos fazer não sei o quê. A hiena, ó vida, ó céus, ó céus. Cara, e tem muita gente que é assim. Tem muita gente que fala assim, cara, eu sou a mosca que sentou na titica do cavalo do bandido. Uhum. Nada na minha vida dá certo, porque tudo que eu faço tá errado. Porque só é bom pros outros, só dá certo pros outros. Falando em desenho, tu vai lembrar de um outro, que o cara é muito otimista, que é o Lobo do Papaléguas. Sim! Ele nunca consegue pegar, porém, ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Ser otimista é nunca desistir.
É achar que uma hora vai dar certo. Exato, vai dar. O que tu precisa fazer é a maneira como tu vai relacionar o feito até lá. Ou seja, tu precisa de um transporte? Pegue o transporte. Não ache que tu tem lá uma coxa bonita, tipo de rã, né, formosa, cheia de musculatura, que tu vai até o lugar caminhando. Não, pegue o transporte. Tu precisa de conhecidos para entrar dentro de uma empresa, para vender? Use o conhecido. Peça ajuda. Uma vez eu tinha acabado de sair do exército e eu fui fazer o teste para o corpo de bombeiro. Foi o último que teve, né? Que é específico para o bombeiro. Hoje você presta para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e lá depois não sei o critério que eles usam para dividir. Mas aquela época foi a última. E no jargão militar nós temos uma coisa que chamamos de peixada. Né? Que é aquela pessoa que é ajudado pelo comandante, ajudado pelo superior. Uhum. E quando eu saí, eu conversando com um amigo meu, que é um conhecido na realidade, né? Minha amiga era um conhecido, e o pai dele era coronel da Polícia Militar. Ele falou para mim, ó, pega o seu número de inscrição, porque eu passei na inscrição, fui passando todos, né? No último momento, depois eu entendi por quê, que eu não conseguia entrar. Ele falou, olha, dá o número da sua inscrição, eu passo para o meu pai. Meu pai te coloca. Estufei o peito. Não, eu vou passar por mim mesmo. Eu não quero ser peixe de ninguém. Tinha 23 vagas e 23 peixes. E a peixada é por grau, né? Quanto mais alto você é o peixe, patente, você entra. Né? E eu não consegui entrar. Falei, mãe, como eu fui tonto. E eu falo, vai, leva lá. Tu foi, na verdade, teve um delírio, né? Tu não foi otimista. Tu teve um delírio, porque achou por tuas condições. E acredito que sim. Deveria, né? A seleção deveria ser desta forma. Porém, nós entendemos que a sociedade ela funciona por relacionamento. Então, por que eu não posso pedir ajuda a um amigo? Né? Mas aí eu tô tirando o meu otimismo? Não, amigo. Tu tá, na verdade, reforçando a tua construção de otimismo. Por quê? Porque tu sabe que tu tem uma dificuldade e tu precisa de alguém. Isso é importante. E que possamos ter mais momentos otimistas em nossas vidas, porque eu vou falar assim, esse negócio de falar, você viu o governo, porque o governo vai fazer isso, porque aquele governo, se fosse aquele outro, porque o de agora... Cara, a realidade é uma só, se você não fizer por você, não espera quem está sentado lá fazer, meu amigo. Verdade. Entendeu? Você, tudo bem, qual a sua parcela de culpa nisso? Votei no outro, só isso. Tá, em vez de votar, devia ter feito campanha, né? Que de repente assim poderia ter mudado. Mas então que a gente tenha mais entender isso, que em suma, se estiver errado, me corrija, o otimismo não é a ausência do fracasso, mas o otimismo é a forma com que você absorve esse fracasso trabalhando para que ele não volte a ocorrer. Exatamente. Exatamente. É a resiliência que tu tem perante as dificuldades que tu vai sofrer. É fato. Primeira coisa que acontece dentro de um parto natural é que tu tem que tomar um tapão na bunda. É a primeira coisa. Né? O ser humano já nasce apanhando, então né? ele já toma um tapa para poder... Parece que agora estão querendo mudar, mas é a forma normal de ativar a condição cerebral do pulmão e puff, não tem o que fazer. Né? Numa cesárea não funciona assim, mas tem a sucção, né, das narinas e tal, para que tu possa respirar e não vá entrar dentro do pulmão e criar uma infecção, enfim. A questão é, como tu vê a maneira como tu nasceu? Eu nasci num lugar pobre. Tá, mas eu quero ficar a vida inteira num lugar pobre? Não é porque você nasceu que você é obrigado a ficar. Não, você pode mudar. O quanto você vai mudar? Mas aí tu pode me dizer assim, mas tem muitas pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem mudar a sua vida. Mas tu muda a vida de quem? Muda a vida do filho. Tu ajuda ele a ter uma vida melhor. Ou seja, ensina para ele que ele pode, que ele consegue, que não é o ambiente que ele está que vai tornar ele o que ele é. Detalhe, se a gente tem um país que não está funcionando, nós precisamos mudar o país. Muita gente vai dizer, mas o meu voto não muda. Muda. A tua escolha bem feita muda. O grande processo da mudança não significa escolher um presidente melhor do que outros. Significa escolher uma base de deputados e senadores que sejam melhor que o presidente. É bem isso. Aí sim, nota que essa tomada de decisão, às vezes a gente encara como um mito ou alguém que vai mudar, sendo que era a gente mesmo que ia mudar aquilo. A mudança tem que começar na gente. Você falou interessante de mudar a vida do filho, tem uma moda de viola, nosso tempo está correndo bastante,
E... Sem ver, né? É. Isso é legal, eu gostei, sem perceber que ele correu. E nessa moda de viola, o cara é um médico, uma pessoa de sucesso. E em cima da mesa tem um carro de boi, né? E uma pessoa se incomodou com aquele carro de boi. Falou, rapaz, você é um cara de sucesso e tal. Pô, tem mais sem sentido esse carro de boi aí. Ele falou, não, você não entendeu. Se hoje eu tenho tudo que eu tenho, a vitória que eu tenho, o sucesso que eu tenho, veio no carro de boi. Exato. Porque o meu pai, para eu estar aqui hoje, meu pai guiou um carro de boi para que eu estivesse aqui. Então acho que é bem isso. Você pode não mudar a tua história, mas você pode preparar para mudar a história do outro. Exato. É engraçado isso porque assim, meu pai veio do interior, ele é de Candelária, uma região mais longe ainda, né, da grande Porto Alegre. E quando eles chegaram em Dois Irmãos, eles foram para uma granja, né, cuidar de coelhos, de uma família muito rica. E eles ganharam uma casinha. Minha mãe, na verdade, foi fazer as prateleiras dela com caixa de aipim. Aqui é mandioca, né? Uhum. Só que a maneira com que ela relata, a caixa não era uma caixa de aipim. Ela escovou, ela fez um crochêzinho para botar um paninho por cima, né? Isso me emociona. Porque ela quis fazer e ver aquilo que era uma caixa de aipim suja de barro, uma prateleira bonita. Então, é a maneira como tu vê as coisas. Meu pai sempre diz, eu quero filho doutor, né? Então, assim, ele tem os netos que se formaram em direito, filho, enfim. Não é que a gente é doutor porque meu pai quis, a gente é doutor porque a gente entende que a vida precisa de conhecimento. É ralado? É extremamente ralado. É caro? É muito caro. Eu tive um pessoal que fez um treinamento comigo, sendo rapidinho, porque nosso tempo aí tá curto. Tá curto, tá indo, e gostaria de poder relatar mais. Foram 7 pessoas, e todas elas queriam fazer um curso de aperfeiçoamento universitário, enfim, e tinha várias delas, que uma era enfermeira, outra era contadora, enfim, e elas disseram assim para mim, nossa, a gente nunca vai conseguir. E eu disse, mas não vai conseguir o quê? Ah, porque ver é difícil, é isso. Eu disse, gente, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a bolsa de estudo, eu vou explicar para vocês como o mundo funciona e vocês vão decidir, tomar a decisão. E quando vocês tomarem a decisão, eu estou aqui para apoiar vocês. Quando eu voltei no Sul agora, uma delas veio me abraçar, vai fazer, eu acho que 58 anos de idade. Ela disse para mim, professor, eu estou no 6º semestre da psicologia. Olha e ela aí. achava que ela nunca ia ser psicóloga. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e eu disse assim para ela, eu estou interessado em fazer medicina. Ela olhou e disse, nossa senhora, mais uma? Eu disse, e ela perguntou, mas por que tu está interessado em fazer medicina? Eu disse, porque eu gosto. E eu acho que eu não preciso ter limitações para ser médico. Eu posso não exercer a profissão, mas eu posso estudar medicina se eu quiser. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Mas eu tenho que lembrar que vai precisar de esforço, resiliência e uma determinação na tomada de decisão enorme. Mas eu vou mudar aquilo que eu quero mudar. E posso. É isso aí. Bom, estive conversando aqui então com esse gaúcho da cidade de Novo Hamburgo, agora residente aqui em Campinas. Agora sou campineiro. Agora viu? é campineiro. Sou campineiro. Laírton Toeb, eu quero agradecer, doutor Laírton, muito obrigado. Obrigado coração. mesmo. Aprendi bastante, espero que os nossos espectadores também tenham aprendido bastante. E olha, se você tem uma história, um conhecimento, você tem algo que você queira dividir com as pessoas, anota aí. 19978050533 é o WhatsApp aqui do Chronicast. Manda pra gente aí a história, o que você quer falar. Se for de uma outra pessoa, manda o contato dela, um breve relato. E eu passo para a produção do nosso podcast e a produção vai ver. Deu certo, bacana, a gente traz aqui para conversar. E não se esqueça, hein, se você ainda não se inscreveu, pô, ajuda nós aí, pô. Se inscreve lá no canal, vai lá, deixa like, comenta, compartilha, vai nas redes sociais lá, o Facebook, Instagram, @BarbosaChronicast e também nos acompanha aí pelo TikTok e pelo Kawaii. Eu quero agradecer mais uma vez. Esse então foi o Chronicast de hoje, falando aí sobre o otimismo na vida das pessoas. Meu muito obrigado mais uma vez, professor Laírton. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Para todos, um grande abraço. Estejam sempre com Deus.